A variação da pressão osmótica do sangue de duas espécies de caranguejos é apresentada no gráfico a seguir. Qual dessas espécies regula a pressão osmótica do sangue? Justifique sua resposta. Bom, primeiramente vamos relembrar alguns conceitos que estão envolvidos na resolução dessa questão. Osmose é o movimento da água através de uma membrana semipermeável de uma solução de menor concentração de soluto para uma solução com maior concentração de soluto. Além disso, é importante saber o conceito de solução isotônica, hipertônica e hipotônica. Se compararmos duas soluções, dizemos que a solução mais concentrada em soluto é a hipertônica e a menos concentrada é a hipotônica. Quando duas soluções possuem concentrações iguais de solutos, elas são chamadas de isotônicas. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui do lado esquerdo um meio hipotônico e do lado direito um meio hipertônico. Ou seja, o meio hipotônico possui uma menor quantidade de soluto do que o meio hipertônico. Essas duas soluções estão separadas por uma membrana semipermeável, ou seja, uma membrana que permite apenas a passagem da água. O que vai acontecer numa situação como essa? Por osmose, a água vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Vamos ver um exemplo em uma célula animal, em uma hemácia. A hemácia vai ser colocada em 3 soluções com diferentes concentrações de sais. A primeira solução será o soro fisiológico, que é isotônico em relação à hemácia. A segunda solução será a água pura, que é hipotônica em relação à hemácia. E a terceira solução, que é uma solução aquosa salgada, é hipertônica em relação à hemácia. Aqui eu estou representando a hemácia. E aqui o soro fisiológico, que é um meio isotônico. Se eu coloco a hemácia no soro fisiológico, o que vai acontecer? A célula não vai ter o seu volume celular alterado, porque a mesma quantidade de água que ela absorve, ela também perde. Mas se eu coloco uma hemácia em água pura, a água pura é o meio hipotônico em relação ao interior celular, que é hipertônico. A água, então, vai entrar na célula por osmose, e essa célula vai ter o seu volume alterado. Ela vai inchar, podendo até estourar. Mas, se a hemácia for colocada numa solução aquosa salgada, ela vai ser hipotônica em relação ao meio que é hipertônico. Então, a tendência é essa célula perder água para o meio. Então, ela murcha. Soluções de mesma pressão osmótica são ditas isotônicas. Em soluções de diferentes pressões osmóticas, a solução de menor pressão é a dita hipotônica e a de maior pressão é dita hipertônica. Quanto maior a concentração de soluto, maior será a pressão osmótica e mais água a célula absorverá do meio externo. Por exemplo, se você ingere muito sal, NaCl, este sal vai para a corrente sanguínea e vai aumentar a osmolaridade do sangue. A pressão osmótica no sangue vai ser maior do que nos tecidos. A consequência disto é que vai sair água dos tecidos para o sangue, atraídos pela pressão osmótica do sangue, aumentando a volemia e a pressão sanguínea. Em consequência disso, o tecido desidrata.
Bom, retornando aqui para o gráfico da questão, vamos analisar primeiro o caranguejo 2. Percebemos que nessa espécie a pressão osmótica do sangue aumenta de acordo com a pressão osmótica do ambiente. Já na espécie 1, podemos perceber um ligeiro aumento da pressão osmótica do sangue em consequência da pressão osmótica do ambiente. Porém, a projeção da curva indica que a pressão osmótica do sangue se manteria constante, independente da pressão ambiental. Portanto, a espécie que regula a pressão osmótica do sangue é a espécie 1, pois sua concentração osmótica varia de modo diferente da pressão osmótica do meio, indicando que ele é capaz de controlá-la. Questão encerrada.